Estamos no ar. Esperar alguém dar um ok aqui, para ver se está tudo bem. Olá, tudo bem? Olá. Opa, o Luan. Ah, o Luan, a nossa plateia, que já esteve aqui uma vez. Então é isso, estamos no ar. Boa noite, pessoal. Começando mais um Troféu Debate. Hoje é segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2020. E estamos aqui mais uma vez, infelizmente, para repercutir uma derrota, mas também para tentar projetar, quem sabe, uma grande classificação na quinta-feira, nossa estreia na Copa do Brasil. O pessoal já está entrando aqui, o Luan Silva, o Beno Kister também, que já tive oportunidade de falar com ele ontem lá no jogo, Leandro Silva, o Marcos Aldojan, o Thiago Roberto, o Rodrigo Moisés, nosso querido ex-estagiário, né, Felipe? Tá aí dando boa noite, né? Tá fazendo jornal moral, ele falou hoje no Twitter. Deve ter chique, moral esse jornal aí. Então é isso, apresentar quem está aqui com a gente. Hoje temos uma novidade aí, estreando no Troféu Debate aqui, nosso querido Marcelo Erondino. E aí, Heron, tudo bem? Tudo bom, Xavier? Boa noite, Felipe. Boa noite ao seleto público ouvinte do programa, dos maiores programas esportivos do Cone Sul. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite e vamos conversar aí um pouquinho sobre os acontecimentos do nosso clube, do nosso time. É isso aí, aqui para bater esse papo com a gente também o Felipe, esse tradicional aí, né? Tá na equipe há bastante tempo. Decano. O decano. E aí, Felipe, boa noite. Qual a tua saudação inicial aí para a imensa audiência havaiana? Boa noite, Rafael. Boa noite, Marcelo Erondino, ou Heron para os íntimos. Fica à vontade. Sempre bem vestido. Bem trajado. Faz aquela camisa do Faustão, tá fashion. Ele não se apresentou, mas o... Daqui a pouco teremos aquele Twitter Heron Fashion. Sabe que tem o Faustão Fashion, que vê o valor da roupa, do relógio do Faustão. E aliás, o Faustão usa os relógios, uma roupa de contar. É sempre assim, relógio... Já visse? Já. Tipo, relógio de 150 mil dólares. Eu chego lá ainda, mas ainda tô mais humilde. Mas o Heron pode se gabar daquele seleto grupo de havaianos desde Adolfo Konder, né? Verdade. E integrante do maior quarteto que esse planeta já viu, que não é os Beatles, e sim os integrantes do Memória Havaiana, né? O Heron era um integrante do quarteto, junto comigo, o Rafael e com o Felipe Matos. E mentor intelectual e capitão do projeto aí do livro 1973, né? Comemorando aí esse título que foi bastante importante para a história do Havaí, né? O Heron que puxou os trabalhos aí, é um dos coautores do livro. Bem-vindo, obrigado aí por ter aceito o convite e participar com a gente hoje aqui. Sobre o jogo, né, Rafael? O jogo com muitas novidades, né? Capa de zagueiro... Defesa. É isso, defesa. De defesa. Acho que o Augusto Inácio ele tá tentando assim, se adaptar ainda ao futebol brasileiro, né? Ele quer poupar o cara, mas quer estar pensando no próximo jogo. Acho que nós vamos repercutir um pouquinho isso aí mais pra frente. É isso. Então, para quem está procurando um ambiente de sucesso para o seu negócio, vem para o It's Coworking, o melhor espaço de trabalho compartilhado da grande Florianópolis. Seja uma empresa ou um profissional autônomo, no It's Coworking tem o serviço e o espaço ideal para você. Acesse itscoworking.com.br ou ligue 3375-0040 e saiba mais. Quem já entrou aqui também com a gente, o Diego Pinheiro, o Maicon Zunino, que aqui assina como Larissa Maicon, né? Falei com ele lá no Clássico, lá um grande abraço para ele. Thiago Roberto também, parece que 2019 não sai do Havaí, tá complicado. Rafael Lautert também. Hoje eu vi uma informação, Felipe, que é bom com os números aí, e nos últimos 365 dias o Havaí venceu 5 jogos na ressacada, é isso? Pô, então me apertou sem me abraçar, ou é o contrário, abraçou sem me apertar. Como é que é o ditado baiano aí? Mas eu não sei exatamente, mas é por aí. O Havaí tem uma vitória, né, com público na ressacada aí desde o jogo Atlético Mineiro, né? Faz tempo. Aí ganhou aquele jogo com o Marcílio Dias, sem público. Então tá difícil da torcida comemorar uma vitória na ressacada, né? Não tá fácil. O Alexandre Fortecamp também, tá aqui um nosso parceiro, entrou, o Marcelo Conceição. Mas enfim, vamos falar, né, da nossa pauta de hoje. Nós tínhamos programado, o primeiro assunto, não podia ser diferente, a derrota ontem do Havaí na ressacada. Mais uma derrota, aliás. Criciúma fez 1-0 e levou a melhor. Heron, o que só você viu do jogo de ontem? Cara, eu só queria dizer que agora aumentou a responsabilidade, né? Depois da apresentação profissional que o Felipe fez aqui, eu fiquei até
O ego inflou. Tu és o nosso comentarista de 3 dígitos. Agora ficou, Ficasse tímido, mas um breve currículo, porque se fosse falar de tudo. Certo. Eu sou muito modesto, né? Uhum. Mas vamos lá. Cara, o jogo, o gol cedo do Criciúma, ele deixou o jogo diferente do que eu imaginava. Eu imaginava que fosse um jogo um pouquinho mais aberto dos dois lados. O Criciúma achou aquele gol cedo, tinha até criado alguma coisa já, né? E o resto do jogo que a gente viu foi o Avaí pressionando, eu acho até meio desordenado. Tá? Se a gente for contar o número de chances, o Avaí teve muitas chances, né? Só que de chance de jogada criada mesmo, eu lembro das 2 bolas na trave. A primeira, uma jogada individual do Valdívia, né? E para mim perdeu o gol, né? Sim, foi mais gol perdido do que mérito do goleiro. E o segundo, uma jogada de pivô do Jonathan, que o alemão chutou, eu acho que ele errou, ele não queria chutar daquele jeito ali, mas tudo bem. E o resto foi bola parada, chuveirinho, e a zaga do Criciúma atrapalhada, cabeceando para trás. Assim, eu acho que, como o pessoal comentou no Twitter hoje, podia jogar uma semana que o Avaí não ia fazer o gol. O Inácio também falou isso depois do jogo. Tem dia que é assim. O Avaí foi melhor, não há dúvida. Não é aquilo que a gente esperava, ainda o time está acertando, mas fez o que podia dentro das condições que tinha ali, campo molhado também. Infelizmente não conseguiu nem empatar, né? Uhum. O que é medíocre, porque, me desculpem os colegas do Sul aí, mas o time do Criciúma é bastante fraco, né? Sim. Inclusive, né, Felipe, o Criciúma treinado por Bob Horse, né? E o jogo ficou à afeição dele, né? Que ele faz o gol com 15 minutos e não precisa mais da bola adversário. O Criciúma em alguns momentos com linha de 5 atrás, né, um ferrolho. Tinha o LeBron James na ponta direita. Eu nunca vi um jogador de linha tão grande igual aquele Daniel Cruz, camisa 19 do Criciúma. No estádio era impressionante o tamanho dele. Sim, mas ainda mais que ele caía no lado do capa ali, né? Isso, um contraste. E aí o Criciúma abdicou do jogo e o Avaí teve, né, todas essas chances aí que o Heron falou, mas não conseguiu sair. O Inácio, depois do jogo, classificou como sorte, né? Tem dia que não se tem sorte, a sorte estava com o Criciúma. Concordas com ele ou tu faz uma análise mais profunda aí do jogo? Não, em alguma medida sim, porque foram 2 bolas na trave, que se uma delas entra, talvez as críticas seriam mais amenas, né? Por um empate em casa do que uma derrota. O resultado influi muito na percepção sobre o jogo, né? Eu acho o seguinte, eu não vi o gol do Criciúma, porque olha só, caiu uma árvore em cima de um poste na minha rua, fiquei sem luz, tive que ir lá na casa dos meus pais ver o jogo. Isso sim é que é falta de sorte. Nada tá tão ruim que não possa piorar. Quando eu cheguei, o pai falou, acabou de ser gol do Criciúma. Aí eu vi o jogo dali pra frente, né? Então eu não vi os primeiros 15 minutos. Aí eu não podia ir ao jogo, né? Então eu vi pela televisão. Daí eu acho o seguinte, assim, tá o pessoal pegando muito no pé essa questão do capa de zagueiro. Eu acho até que a gente pode, depois do que eu disse, foi um invencioníssimo, né? Mas o Inácio deu as suas justificativas, mas eu acho que o problema não passou por ali, né? Eu vou na linha do Heron, acho que depois de 6 jogos, né? Eu sei que é pouco tempo, faço todas as ressalvas, eu sei que é pouco tempo para treino, não é o ideal ainda, o Augusto Inácio está vindo uma cultura que ele tem mais tempo para pensar, né? Ele estaria ainda na pré-temporada, se estivesse lá na Europa ainda, né? Depois de um mês aí de treinamentos. Mas mesmo assim, olha, pro nível de campeonato que o Avaí joga, eu esperava um pouquinho mais de organização ali na frente, né? Eu acho que o Avaí depende muito ainda de individualidades, principalmente do Valdívia, que eu acho que para mim foi o melhor jogador do Avaí ontem, enquanto atuou ali no meio, depois que ele foi para a ponta, aí ficou, não sei se cansou, enfim, não produziu muito. E as jogadas assim, chute de longe, a bola alçada na área, e eu queria ver um pouco mais de bola. O Avaí trouxe um treinador estrangeiro, né, até nesse modismo de trazer estrangeiros, principalmente portugueses, né, pensando em uma coisa diferente. E não estou vendo muito isso ainda, né? Acho que tem que dar um pouco mais de tempo ainda, mas não vejo nada de muito diferente que um outro treinador, assim, que eu veria com outro treinador brasileiro, por enquanto. Talvez porque o Inácio esteja testando. Ele está nessa assim, de será que eu poupo o jogador? Ele acho que não. Ele está no meio do caminho, ele não sabe o que faz. Se ele poupa, se ele não poupa, né? Ontem foi um caso, ele justificou botar o Capa na zaga, porque o Capa para preservar o Capa, para ele não subir muito. Daí ele queria poupar, mas com o cara jogando. É um meio termo assim que ele, pelo que eu entendi da coletiva, ele queria o Capa na primeira linha
pro Capa não sair disparada na linha não de se fundo, desgastar como ele faz muito, sempre, vamos não se dizer. desgastar. Fazer o feijão com arroz ali. Mas ao mesmo tempo. Então por que não botou um outro lateral, sei lá? Ou um outro zagueiro, e deixou o Capa, como fez com o Bruno e com o Arnaldo, no banco e entra no grande jogo? Essa que é a questão, assim. Mas como eu falo, acho que não foi o grande problema, só não entendi muito bem a explicação, assim, tá, eu quero preservar o cara e boto ele pra jogar. Mas enfim, acho que... Talvez ele tenha entendido que o Capa não tivesse numa condição tão abaixo dos demais, como o Arnaldo, o Rildo, que ele falou que ficou 5 dias para se recuperar. Uhum. Então ele achou, não, o Capa eu vou de leve com ele ali, vou deixar ele mais parado, mas dá para contar com ele. Outra coisa que o pessoal pegou muito, porque poupou muito, cara, poupou Bruno, Arnaldo e Rildo, assim, né? Sim. Com o que o Avaí tinha em campo, dava pra ganhar Pra mim poupou pouco ainda, eu acho que... Dava pra ganhar do Criciúma, né, com todo respeito à história do Criciúma, que é um clube grande e tal, do estado, mas esse Criciúma atual, assim, olha, o que o Avaí tinha em campo ali no começo do jogo, dava pra ganhar tranquilo. E no final do jogo também, achei que ele acertou quando botou o Rildo, né, no segundo tempo. Também quando entrou o Bruno, essa meia cancha com Pedro Castro e Wesley, eu acho muito, assim, muito estática, vamos dizer assim, né? Os dois não dão aquela dinâmica no meio campo que precisa o cara, né? Ir e voltar mais. E aí, mas e quando entrou o Bruno, ele jogou o Valdívia, não sei se ele jogou, o Valdívia foi jogar lá, porque estava meio morto já também. Pois é. Na direita. Aparentemente no campo ele estava esgotado, assim. E até era a ideia do Inácio tirá-lo, né, no intervalo. Não, porque ele correu muito, realmente. Por que não? Realmente não correu muito. E aí virou um buraco, né? Aí virou ele lançando bola e tal, e aí... Ele não tirou, respondendo a tua pergunta, por causa do placar, né? A estratégia dele deu toda errada. Ele tentou poupar porque ele acreditou que o Avaí ia sair vencendo o primeiro tempo e poderia ter vencido. Teve bola na trave, teve mais 1 ou 2 chances. E, enfim, ele não imaginou que ia sair perdendo. E quando ele estava perdendo o jogo, ele teve que fazer alterações e colocar todo mundo para o jogo, ou seja, ele acabou não poupando de verdade quase ninguém, é um meio termo, e ainda perdeu o jogo. Mas eu acho que acontece, é uma estratégia que deu errado. O que eu acho é que, assim, uma das coisas boas quando veio um treinador de fora que eu imaginava era, vai vir um cara com uma outra cultura, um outro jeito de fazer as coisas, que vai dar um dane-se para certos conceitos e vai manter as suas convicções. E ele não está fazendo isso, eu acho. Se a ideia era o Valdívia, se ele tem confiança no trabalho, a ideia é poupar o Valdívia meio tempo, então tá beleza. O Valdívia vai jogar meio tempo, ganhando ou perdendo o jogo. O outro vai ser poupado ganhando ou perdendo o jogo. Então, porque aí acontece isso que o Heron falou. Ele não fez nenhuma coisa nem outra no fim das contas. Não poupou o que queria, não ganhou o jogo, né? E, enfim, acabou ficando pelo meio do caminho aí a estratégia. Cara, do jogo de ontem, assim, não teve... Faltou sorte. É um fator também, né? Sim, Dentre todos os claro. fatores que compõem o futebol, um deles é isso. O Criciúma deu um chute a gol, fez o gol, o pênalti, e entregou a bola para o Avaí, bateu muito durante o jogo inteiro. Assim, o time do Criciúma foi, não vou dizer violento, mas assim, chegou firme até nas jogadas que chegou na bola e chegou firme. E o Avaí criou meio desordenadamente, cruzando bola na área, mas teve sim a sua chance. O goleiro do Criciúma faz uma defesaça numa cabeçada do Jonathan. O Jonathan perde um outro gol de cabeça no segundo tempo também, que ele acaba ombro, né? Meio de ombro. Então, assim, defesaça, aquela que ele vai no lado ali. Mas assim, pra quem, da onde a gente tava lá do mas eu achei que ele é meio espalhafatoso, assim, também. Ele é meio estilo Martínez, assim, sabe? É uma boa defesa. Defesa. Sim. Mas tipo, de onde a gente tava, assim, gol. Aí de repente ele aparece na imagem dando um tapa, assim, teve essa visão pra gente. Mas enfim, eu ainda fico com essa de que era um jogo daqueles que podia estar jogando até agora, cara. Não ia sair, assim. Era sei lá, hoje as coisas não aconteceram pro Avaí naquele momento. Não acho que isso é motivo para fazer terra arrasada ou para avaliar ou não o trabalho do Inácio só por causa de ontem. Mas o fato é que é sempre melhor tocar o trabalho ganhando, né? E isso, infelizmente, não tem acontecido. Isso, essa impressão que eu fico desse jogo de ontem, é isso aí, esse meio termo, assim, ele queria fazer uma coisa, mas talvez seja cobrado a fazer outra, não, tem que ganhar, tem que ser campeão estadual, nananana, e aí sai aquele monstrenguinho que saiu ontem. Voltando ao Capa de defesa, né, não de zagueiro, vi muitas críticas, mas como a gente comentou, o Criciúma mota a curva aí, então isso não foi um problema, né? Não, estava longe de ser o principal problema. Acho que não teve nada a ver com o resultado do jogo, por exemplo. Ainda se fosse assim, não, ele botou ali, o Criciúma deitou e rolou no lado do Capa, criou chance. Não foi nada disso, né?
Não teve nada disso. Além dessa questão de poupar e não poupar, que eu achei um pouco estranho, ele falou também da questão da saída de bola, eu acho, né? Só que, pô, o Capa, a saída de bola, uma coisa que o Capa não tem boa é passe, né? Vamos combinar. O Capa é muito vigor físico, aparece bastante, abre espaço, né? Só que cruzamento e passe, a gente conhece o Capa de vários carnavais já, né? Não é o forte dele, então... Eu não sou contra eu acho que essa questão de o cara da posição, né, tá mudando bastante enfim, tá mudando. Já mudou bastante no futebol, acho que a pessoa tem que entender que hoje o jogador pode exercer várias funções dentro do campo. Não sou contra. Uma vez o Silas botou o Wendel, lembra? O Wendel já estava no Inter agora. Botou o Wendel tava no Inter? Onde é que tá o Wendel agora? No Inter ainda? Tava no Inter, não sei. Eu não consegui acompanhar mais. Beijo, Wendel. Leila Lopes. O Wendel jogou de zagueiro um jogo lá contra o Metropolitano em Blumenau em 2009, eu lembro, com 3 zagueiros, ele jogava pela esquerda aí. Então eu não sou contra, assim, só que só achei estranho assim, vou poupar o cara botando na zaga. E outra coisa, essa questão de sair de bola o que o Capa comprometeria numa jogada aérea, mas também... Não foi o caso. Não foi o caso, né? O Criciúma nem isso fez. É que assim, isso é uma coisa que assim, a gente também tem que ser um pouco mais maleável, né? E aí digo nós como torcedor. Eu tava no intervalo do jogo, saí pra ir no bar, e tinha um cara aos berros com o outro, assim, mas o Capa não chega no fundo nenhuma vez, o Capa não passa no meio campo. Pô, né? Bastava tu ter 2 olhos e estar consciente, né? Não tá em coma, que tu ia ver que o Capa tava na linha dos 3 zagueiros atrás, né? E o que não é uma invenção, cara, assim, enfim, o jogador pode fazer mais de uma função, pode estar deslocado para uma outra posição por uma circunstância, enfim, não é professor Pardal porque botou o Capa de lateral, né, de zagueiro, não vejo, entendeu? Até por causa disso, não foi um grande... O professor Pardal fez o Silas colocando o Romano de lateral direito, né, na Copa do Brasil, aí é uma invenção... realmente grande, mas o que aconteceu ontem acontece, é uma circunstância do jogo. E a gente vê que os times que tiveram sucesso jogando com 3 zagueiros ultimamente, eles sempre tiveram na linha dos 3 zagueiros um lateral, e não 3 zagueiros durões, assim, né? Eu cito a Inglaterra na Copa de 2018, né? Tinha o Walker jogando pelo lado direito, que é um lateral de origem. O Avaí tinha um alemão que fazia lateral. Exatamente. Vezes, né? Para mim, foi a melhor fase do Avaí naquela Série B de 2018. O Avaí ganhou o CRB lá por 4-0, fez ótimas partidas com esse 3-4-3 vertical assim o tempo inteiro, com na linha dos 3 zagueiros o alemão, que é um semi-lateral, semi-zagueiro, ali, um cara que dava empuxo, vamos dizer, pelo lado direito. Então, o que me surpreendeu foi esse assunto do Capa na linha do zagueiro ter tomado conta do debate o dia inteiro hoje. Mas aí, Rafael, o torcedor precisa achar um culpado, né? E aí, em geral, via de regra, são aqueles que já estão há mais tempo, que já conhecem, que não são grandes craques. Então, é Pedro Castro, é o Capa. Esse pessoal que vai ser sempre culpado. Eu concordo contigo, não acho que foi uma grande invenção. Não comprometeu, até porque, como vocês falaram, o Criciúma não atacou. Então, também não vejo motivo para esse alarde todo, não. Pois é, e o que me deixa preocupado é o seguinte, de novo, na linha de trazer um cara de fora exatamente para ter novas ideias, se uma simples ideia dessa, de pegar um lateral e colocar numa linha um pouco mais recuada, já deu todo esse burburinho, imagina se ele atribui uma grande novidade aí ao futebol, né? Meu Deus, ele não vai conseguir andar na rua aqui em Florianópolis. Então, acho que o pessoal tem um pouco de calma. Para mim, o estadual é também para isso, para testar mesmo, para testar novas ideias, testar coisa para jogar, ainda mais nesse campeonato que tem 10 times, classifica 8, meu Deus, né? Basta andar para frente aí que tu vai conseguir classificar entre os 8. Então, mas é algo que o Heron falou, acho que como o jogo ficou muito nessa questão de o Avaí martelou e não fez o gol, precisamos arranjar o motivo de ter jogado tão ruim. E foi porque estava com 3 zagueiros e um deles era o Capa. Para mim, isso não teve influência no placar. Um dos motivos, acho que o Jonathan, por exemplo, hoje achei que jogou muito mal ontem. Tava meio paradão, não sei se estava sentindo, tá com uns negócios na perna aqui. Não gostei da atuação dele ontem. Quando entrou o alemão, entendi, ele queria botar 2 na frente ali, mas sei lá, o alemão nos outros jogos não mostrou muita coisa também, né? Eu também não gosto do futebol do alemão, e acho que com as contratações que o Avaí fez aí, ele vai ficar aí para disputar a Copa Santa Catarina, alguma coisa assim. O alemão atacante. Isso.
E o Jonathan, eu não fui ao jogo, então de casa pela televisão deu a impressão de que ele estava ontem abaixo e acima, né? Abaixo do que ele pode render e um pouquinho acima do peso, né? Impressão que deu, não sei se no estádio teve a mesma. E ele tem o quê? 21, 22 anos? 21, vai fazer 21 agora. É preocupante, né? Porque eu acho um jogador muito bom. Muito bom. Como tu falaste no último programa aqui, que fede a gol, catinga a gol. Ele se coloca muito bem, ele é forte, ele chuta bem. E só que eu acho que com 21 anos, 22 anos, preocupa essa condição dele, se ele não se cuidar. E se alguém não chegar no menino e disser, olha, segura um pouquinho aí no pãozinho e tal. Pois é. Senão até não vai, eu né? imagino até que a vinda do Gaston Rodrigues, né, dê também a ele uma concorrência. Uma concorrência, né? Porque eu acho que sim, o jogador conhece, né, cara? Tipo assim, ele vê, tá. Ele olhou o alemão, né? Com esse daí eu vou comer com farinha e deu, né? Agora chega a concorrência. Comer farinha também. Pirão. Então acho que vai ser bom pra ele com relação a isso. Agora, como diz o Felipe, é uma derrota que sai na urina. Eu acho que dói mais por tanto que a gente tá perdendo em casa, né? Isso sim é um fator preocupante, claro. 2019 ainda sangra muito no Avaí. Mas não faço terra arrasada do jogo de ontem, assim, não teve grande prejuízo, a meu ver. Eu acho que vai ter que melhorar essa questão ofensiva, ali, melhorar assim, a parte de construir esse jogo coletivo, né? O Avaí jogou 6 jogos esse ano, 4 deles em casa e só fez gol em 2 jogos, contra Marcílio e Figueirense. Passou 4 jogos em branco, né? Enfrentando adversários. Chapecoense tá mal, mas é um clube de Série B, o Figueirense. Mas assim, contra o Brusque, sabe? 2 vezes, né? 2 vezes, um golzinho. O Joinville foi lá em Brusque e fez 4, né? Pra dar um exemplo. Então, alguma coisa ainda falta ajustar, e o Avaí é um time que tem bons jogadores no ataque, né? Não tão todos na ponta dos cascos, mas tem bons valores ali, e eu ainda sinto falta desse jogo mais bem elaborado ali na frente. É isso? Vamos ver quem está falando aqui sobre o jogo de ontem. O Alexandre Forticam botou um leiam, por favor, e botou um pouco, mas nunca lemos de certo. Alexandre. Existe uma coisa chamada CNTP, Condições Normais de Temperatura e Pressão. E esse Portuga quer sempre isso e baseia seus conceitos sempre e somente nisto. E é um absurdo querer sempre as condições ideais em tudo para poder mostrar serviço, para poder implementar seu estilo de jogo. Assim é muito cômodo dizer que só pode ser cobrado se tiver 2 extremos, e esses 2 extremos já vieram 100% fisicamente e tecnicamente. Tiverem 100% fisicamente. E que também já tiverem feito pré-temporadas grandes e perfeitas em seus clubes e estiverem rigorosamente no peso ideal. Assim até eu, português. Treinador para servir no Brasil precisa de resultados, sempre jogo após jogo, sem desculpinhas. Aqui no Brasil se troca o pneu do carro com o carro em movimento. Se acostume com isso e se adapte. Ou então vai exigir as condições normais de temperatura e pressão lá na Europa, onde o treinador fica no mesmo time 5 anos, muitas vezes sem levantar nenhum caneco. Bastante crítico aí o Alexandre. Eu diria assim que é assim mesmo no Brasil, mas é um dos motivos pelo qual nós temos um futebol tão medíocre aqui, né? Porque aqui não se pensa em nada. É isso aí, resultado. Então, o resultadismo, que é tão criticado, aquele futebolzinho feio, né? Ele dá resultado aqui, né? Por isso que muita gente adota ele, né? Agora chegou o Jorge Jesus e bagunçou tudo. Mas eu acho que algumas críticas o Ignacio tem razão. Eu concordo com ele. Eu acho que ele tem que ser talvez um pouco mais firme, como tu falasse ali, né? Nessa convicção dele. Olha, eu preciso de tempo. Então, esse jogo contra o Criciúma, Evandro, vai lá, bota um time lá contra o Criciúma e me dá um tempo que eu preciso, né? Que até agora eu não treinei. Algumas coisas assim. Aí tem que ver a negociação da diretoria. Mas eu entendo. Aliás, ele voltou a criticar também uma coisa que eu acho que ele tem moral para criticar, porque ele falou do time do Avaí no Clássico, e ele falou agora do Criciúma, que é a questão da cera, né? Isso, foi uma vergonha, né? E é verdade, cara, a gente tá acostumado com isso, assim, só que isso aí... Base, né? A gente tá acostumado a cultura assim, acabou o jogo, né? Tá ganhando o jogo, acabou, todo mundo se joga. Aí eu lembrei da famosa frase dos árbitros, né? Mas o árbitro não é médico, não dá pra saber se o cara tá sentindo ou não. Quantas vezes a gente vê jogo fora, cara? O cara tá lá rolando no chão, o árbitro, vai, levanta, ontem bicho, teve um levanta, lance que vai. O goleiro do Criciúma,
espalmou a bola, o lance rodou mais uns 30 segundos, depois ele caiu. Não, tu já viste Peraí, ó. a quantidade de goleiro no Brasil que se pisa depois de fazer uma defesa quando tá ganhando o jogo? Eu nunca vi, cara. E Eles não aprendem a cair, nada, né? não? Às vezes sem nada, a bola não tá nem lá, não passou nem perto Não, dele, ele cai, né? Ele fez uma defesa, ele não aprende a se jogar, né, nos treinos. É só quando tá ganhando. É só quando tá ganhando, óbvio. Só queria fazer, se tu me permites, Vai. falar sobre esse comentário do Bruno. Do Alexandre. Do Alexandre, perdão. O comentário é consistente, realmente, embora eu discorde um pouquinho de algumas coisas, inclusive sobre o Inácio começar a colocar a culpa nos outros. Ontem ele fez diferente. Ele disse, não, o responsável sou eu. Ele falou mais de uma vez até na entrevista, né? Uhum. Ele não chegou a culpar ninguém, né? Só se eu não vi, mas ele disse, não, o responsável sou eu que perdi o jogo. Uhum. Então acho que ele, não sei se alguém está chegando ele dizendo, ó, segura um pouquinho, aqui é um pouquinho diferente. E também eu penso como vocês, eu acho que o catarinense, como tu falou, é andar para frente, cara. É o campeonato, é o regulamento ideal para acontecer essas coisas. Sim. Claro, não pode isso se perpetuar e ano afora. Mas há tempo para fazer isso, para se recuperar, para trabalhar. Então, eu acho que um pouquinho menos de terra arrasada a gente consegue ir um pouquinho mais longe. E qual é a vantagem de quem terminar nos primeiros? A vantagem é decidir em casa. Cara, isso é muito relativo. No nosso caso já não está sendo, né? É muito relativo. O Avaí... tem isso ainda. O Avaí já... 2010 jogou a final fora, primeiro jogo ganhou lá em Joinville. 2012, ganhou do Figueirense em casa e fora. 17, não foi campeão, mas precisou ganhar em Chapecó, ganhou em Chapecó. Então, assim, essas coisas é muito relativo isso aí. Muitas vezes o pessoal, tá vendo, o time decidir em casa, porque aquele time decidir em casa, ele é melhor que o outro. Então, porque ele tem melhor campanha e tal. Mas em tese né? Em tese agora só vai terminar em quinto, sei lá, vai jogar contra o Criciúma, que seja. Pô, vai melhor que o Criciúma. Embora tenha perdido ontem, né? Nem posso decidir aqui ou fora. Dá pra chegar. Não tem vantagem de empate, não tem gol qualificado, 2 empates e pênalti. Então, assim, acho que tem que aproveitar essa primeira fase pra... Só um comentário sobre o que tu falaste da cera e tal. Eu tenho assistido alguns jogos aí de equipes menores. Então eu assisti o jogo do Coirmão pela Copa do Brasil semana passada com o Novo Horizontino. E o árbitro, por incrível que pareça, ele deu cartão amarelo para vários jogadores do Figueirense. Por causa desse negócio. O jogador caía, ele parava o jogo tirava, o jogador levantava, ele ia lá e dava cartão. Pô, correto. Eu achei fantástico assim, a atitude dele. Tá? E a gente não vê. Ontem foi uma vergonha, né? Não é desculpa, como o Inácio falou, mas irrita, né? A gente não vê jogo, né? E fica de lição que ele já havia falado sobre isso no Clássico, que o Avaí ganhou. O Avaí ganhou, e ele falou se colocou, do Avaí, inclusive, né? Inclusive o Avaí fez, tal, e não gosta. 2 perguntinhas aqui para terminar essa fala do Criciúma. A galera tá perguntando aqui, o Douglas Krause e o Rafael Lautert, o que estamos achando do Rildo e do Wesley? Cara, o Rildo, eu gostei dos jogos que eu vi, acho que ontem entrou bem, ele melhorou quando ele entrou. Dos principais nomes, parece ser o que está menos em forma ainda, né? Como o Inácio comentou, ele precisa de mais tempo para recuperar ainda. Mas eu acho que a tendência é ele assumir, ele ser o titular aí, como diz mais um do Inácio, né? Ele não tem titular, pode ser que ele jogue mais vezes que os outros, mas não é titular. Mas eu acho que ele vai jogar mais vezes que os outros. Quanto ao Wesley, eu ainda acho que está devendo, assim, é um jogador que não, como eu falei, pouca mobilidade. O que ele produz? Ele pega a bola e toca para o lado, ou toca para trás, né? Ainda não é um jogador que eu espero, que eu já vi. Não aconteceu. Já vi o Wesley jogar no Santos, faz um tempo, né? Também. Faz um tempo. Lembra que teve vaquinha da torcida do Palmeiras para contratar ele? Não teve? 2014 ou 15? Detalhe, não me lembro. Aí o Antenon Angeloni foi lá e comprou ele. É verdade. O Angeloni que comprou. Comprou com dots? Não? Pagou, era o Werder Bremen, eu acho, né? Que ele veio de lá, né? Então é um jogador que a gente já viu, né? Claro que agora, né, já está com, sei lá, 31, 32 anos, não vai ter aquela mesma mobilidade, mas a gente espera um pouquinho mais dele. O Rildo acho que ainda vai entregar bastante coisa, né, para o Avaí. O negócio de falar depois do Felipe é que aí com o conhecimento dele a gente acaba repetindo as coisas que ele fala, né? Mas o meu entendimento é parecido, tá? Gosto do Rildo, tenho gostado da prestação dele, como os portugueses falam, né? Aliás, não falasse isso, mas tu és internacional, tu morasse em Portugal, na terra de Agostinho Nassi, de Jorge Jesus, exato, Mourinho. Perfeitamente. E o Wesley, para mim, tá sendo um baita mentiroso, tá? Me desculpe o profissional aqui, mas é isso, o jogador de toquezinho pro lado, me parece um pouco sem vontade. Eu acho que ele acha que a hora que ele quiser ele vai jogar e vai decidir, perde bolas bobas. Ontem aquele pênalti
O jogador da experiência dele na frente do árbitro foi ridículo pra mim. Vocês acharam? Eu fiquei na dúvida, assim. Acho que é um pênaltizinho de catarinense, assim. É, pode ser, não é aquele pênalti que tu marca com convicção. Mas foi tão na frente do árbitro, cara, e o jogador de cima de uma saidinha pro lado ali que eu acho que eu marcaria. E assim, ó, infantil, segurar pela cintura. Ele segurou e parece que se arrependeu, depois tirou a mão. Eu acho que tá devendo muito. O Felipe Borges, nosso amigo, fez um comentário no Twitter hoje sobre o Wesley que eu achei interessante. Que ele disse que é aquele jogador mentiroso. Ele dá aquele tapa bonito na bola, toca de lado. Ele tem muita categoria. Muita categoria, sabe? Só que aí engana. A pessoa, pô, ele é craque. E no Avaí não tá sendo. Era o Ronaldinho Gaúcho na seleção, né? Dava um toque pro lado, fazia uma careta assim, tipo, alto espaço. Mas era um toquezinho pro lado. Com a gente não tá colando, não. É isso. Só o último comentário aqui do Rodrigo. Rodrigo, não sei se é Bush ou se é Book, mas acho que é Book. Ele faz algumas considerações sobre o Avaí aqui. Sempre me interessou como termina, não como começa. Segundo, neste estadual fraco, classificam 8 para a segunda fase. A hora de testar é agora. Terceiro, o principal jogo que era para vencer, nós vencemos. Que é se referindo ao clássico, né? Particularmente ontem o Criciúma achou o pênalti e fecharam o time. Não era dia, poderia jogar 2 dias que o gol não sairia. O Avaí meteu bola na trave e teve volume de jogo. Analisar resultado friamente, sem ver o contexto óbvio, que está ruim. Mas estamos formando uma equipe para o ano, não para o estadual. Boa consideração, já a gente vai falar mais sobre o próprio trabalho do Inácio, né? Então, mudando de assunto, mas antes sem o jabá, né? Para quem está procurando o ambiente de sucesso para o seu negócio, vem para o It's Coworking, o melhor espaço de trabalho compartilhado da Grande Florianópolis. Seja uma empresa ou um profissional autônomo, no It's Coworking tem o serviço e o espaço ideal para você. Acesse It's Coworking, ITS Coworking, .com.br ou ligue 3375-0040 e saiba mais. O Felipe Borges entrou, tá aqui na live também, tá, Aaron? A Carmen também, o Felipe Matos também. A turma toda tá prestigiando aqui o nosso convidado. Eu fiz uma enquete ontem no Twitter, né, através do Twitter lá do Troféu Avaí, perguntando se... como é que avaliávamos, né, o trabalho do Augusto Inácio. A enquete era: como tu avalias o trabalho do Augusto Inácio até aqui? As opções eram bom, ruim, esperava mais ou está dentro do esperado. A opção vencedora, com 53% dos 262 votos, foi a opção esperava mais. Seguido aí de dentro do esperado, com 22%, bom 15% e ruim 10%. Deu quantos por cento esperava mais? Esperava mais 53%. Mas virou agora, né? Porque tava dentro do esperado, tava ganhando. Acho que o pessoal fez um lobby aí. Pois é. Enfim. Esperava mais, ficou com 53%. Esperavas mais, ou Irondino, ou está dentro do esperado? Não, eu inclusive voltei dizendo que estava dentro do esperado. Eu acho que, na verdade, eu não esperava mesmo que ele fosse fazer grandes mágicas e apresentar algo revolucionário. Até pelas condições que nós temos e pelo que vocês trouxeram de informação nos outros programas, de como ele trabalhava em Portugal e tudo isso, e pelo histórico dele, eu não imaginava nada além disso. E estou dando esse desconto também de que ele não está com o material todo que ele quer, né? E não sou procurador dele aqui para ficar dando desculpas, mas eu acho que o time tende a crescer se ele tiver esse tempo para trabalhar. E aí depois sim, com um time completo, com um elenco à disposição, se ele começar a não apresentar, eu posso mudar minha opinião. Mas por enquanto eu acho que está dentro do esperado, sim. E aí eu sou obrigado a concordar com ele, que ao que a gente vai captando, né, nas entrevistas, foi falado para ele uma coisa e no dia a dia se mostrou diferente. Ele falou, gostam do 4-2-3-1, mas para jogar assim eu preciso de avançados, né, extremos com fibras rápidas, como ele falou, e de fato... não tinha. Ele várias vezes falou, pois é, me disseram que o Rildo é rápido, mas cadê o Rildo? Me disseram que o Getúlio é rápido, mas cadê o Getúlio? Então, de fato, agora que ele está basicamente com o time todo aí na mão. Felipe, dentro do esperado, bom, ruim ou esperava mais? Assim, eu não posso dizer que esperava mais, nem que está dentro do esperado, porque eu não sabia muito o que esperar, isso é verdade. Assim, eu não conhecia o trabalho do Augusto Inácio. Se alguma vez vi um jogo dele, talvez do Sporting, lá no início dos anos 2000, posso ter visto um jogo da Liga dos Campeões na época, mas não lembro se era dele, se era ele ou não o treinador, né? Então eu não sabia muito o que esperar, mas
por a gente ler, pelas informações que a gente viu, até os números, né, indicam isso, que ele sempre teve times de defesa forte e ataque não tão poderoso, né? Mesmo quando foi campeão da segunda divisão lá em Portugal, tu trouxesse os números aqui, ele teve o 6º ataque com o Sport, né? Quando ele foi campeão em 2000, ele teve o 4º ataque, né? Num campeonato de 3 times, né? Que é o português. Então, ele sempre... Vamos evitar falar mal do campeonato português, por favor. Não na tua frente, né? Por favor. Não, mas agora é campeonato de 4 times, que o Braga ganhou agora a Taça da Liga. A Taça da Liga foi? É a taça da Liga. Ganhou agora, né? Exato. O Braga contra o Porto, se não me engano. Contra o Porto. Então, o time do Heron lá em Portugal, Braga. Então, tem 4 times, vai. E, aliás, eu citei o Derby do Minho aqui no último programa. Não sei se tu viste. Eu lembro da frase do treinador do Guimarães, acho que é Abel Ferreira o nome dele. Então, eu não sabia muito o que esperava. Como eu digo, assim, eu acho que ele ainda dá para melhorar esse sistema ofensivo. Assim, ele não me agrada ainda. Talvez eu esteja sendo muito crítico, porque eu vejo todo mundo falar, né, que o Avaí massacrou o Criciúma ontem. Acho que o Avaí teve posse de bola, né? Também porque o Avaí é melhor que o Criciúma, porque o Criciúma defendeu-se com 5 lá atrás, às vezes, como tu falasse. Mas, assim, se tu for ver no frigir dos ovos, teve 2 jogadas assim que foram construção coletiva. O resto foi, como eu falei, chute de fora e bola alçada. A bola passou, sim, passou na frente um monte de vezes. Passou, mas bola alçada, escanteio, falta. E, aliás, é muito boa a bola parada do Valdívia, gostando bastante, assim. Acho que essa é a parte de melhorar. Defensivamente, até acho que o Avaí tá... O primeiro jogo com a Chapecoense, embora tenha sido 0-0, aquele lado esquerdo ali era um pavor, contra o Brusque também. No clássico e esse último jogo já deu uma melhorada, assim. Eu acho que a tendência é melhorar também, acho que tá cedo ainda, mas me preocupa um pouco essa construção ofensiva. Só porque eu falei isso, nós vamos ganhar de 5-0 da Ferroviária lá. Que está em crise, né? Mas assim, só para ilustrar isso que o Felipe falou, eu levantei um pouco aqui do que ele fez em Portugal em temporadas completas, né? Porque ele pegava muito trabalho no meio do caminho, né? Até o Rui Malheiro, que falou com a gente aqui, disse que ele era bombeiro lá em Portugal. Tipo, caiu um treinador, era o Inácio, estava sempre ali, ele até alternou épocas como dirigente, hora comentarista de TV e tal. Então, em temporadas completas, é bem isso que o Felipe falou, ele fez campeonatos portugueses da primeira divisão, por exemplo, as boas campanhas dele. Ele tem um 8º lugar com o Naval, na temporada 2009-2010, onde ele fez 20 gols e sofreu 35. Ele tem um 4º lugar com Vitória de Guimarães na temporada 2002-2003. Ele marcou 47 gols, sofreu 46. Quantos jogos? 34. Ali no 20 gols também, 34 jogos? Também 34. Pô, e sofreu 35? Não, eram 30. Tá, tudo bem. Mas sofreu 35 também para um clube como o Naval, que é pequeno, é pouco, né? Então ele monta boas defesas, pelo menos é o que indica os números dele. Depois, na temporada 2001-2002, um 10º lugar com Vitória de Guimarães, né? Marcou 35 gols, sofreu 41. Enfim, essa é a média dele. Quando ele foi campeão lá com o Sport, né? Também ele marcou 57, sofreu 22. Então é isso aí, o perfil dele é isso, faz poucos gols, mas toma poucos gols. Então não pelo vamos menos esperar do que goleadas, não vamos esperar nada exuberante. E aí que assim, eu até fiquei refletindo do que eu imaginava dessa enquete. Eu acho que não é que eu esperava mais, mas é que a essa altura, com quase 40 dias de temporada já rolando, né? Teve uma pré-temporada pequena, mas teve semana com jogo, teve semana cheia, teve jogador estreando, teve jogador se machucando, enfim, já tem 40 dias aí, é um universo assim já pra gente tirar alguma conclusão. Eu esperava pelo menos, e o que eu mais queria, claro que queria ganhar o clássico, óbvio, mas para mim, eu já falei aqui no programa e em outros programas também, de que a Recopa teria dado de ombros, também teria dado de ombros para a maioria dos jogos do estadual, porque eu queria o time pronto para quinta-feira, que era a estreia da Copa do Brasil, e eu não acho que tá. Aí é que tá esse meu pontinho de esperava um pouquinho mais, sabe? Porque quem é que vai jogar quinta-feira? Vai com os 3 defesas, vai no 4-2-3-1, o pessoal que acompanha lá o dia a dia diz que ele treina muito esse 4-2-3-1, parece que ele está tentando arrumar esse jogo aí no treinamento. Vai no 4-2-3-1.
No clássico ele jogou no 3-4-3, mas fazendo o trio de frente com o Valdívia aberto pelo lado direito. Ontem o Valdívia era meia. Então, eu acho que aí está um pouco dessa minha ideia de querer um pouquinho mais. Eu acho que o que eu esperava, eu não esperava grande coisa até agora, mas pelo menos o time pronto para quinta-feira, que é o resultado que vale, né? O Felipe vai trazer para a gente aí os números, né, Felipe? É um jogo que vale R$500 mil, né? Então, e a gente não sabe quem vai a campo, né? É isso que eu digo, entendeu? Assim, pô, eu não queria que ele tivesse passado por cima do Criciúma, passou por cima da Chapecoense. Não. Eu acho que o estadual é para ir nesse trancos e barrancos para acertar o time para a estreia da Copa do Brasil quinta-feira. Eu repito a minha crítica ali, a questão da construção ofensiva. Volto a repetir que o Avaí fez gols só em 2 de 6 jogos. E sempre faço a ressalva assim, o Avaí, com todas as dificuldades, né, de pouco tempo, não está enfrentando adversários assim. Não é o Liverpool que vai estar jogando, né? É o Brusque, é o Marcília, é o Criciúma, que vai jogar a Série C esse ano, que embora seja grande, é um clube que está em baixa. Então eu esperava um pouquinho mais, né? Mas eu acho que a melhor, assim, o melhor jogo ofensivo do Avaí, eu achei que foi os primeiros 30 minutos no Clássico. Ali acho que o Avaí foi bem. Foi bem. Mas não contra o Brusque foi muito ruim, achei. Mas enfim, quer falar da grana da Copa do Brasil? É. Então, Rafael, a Copa do Brasil é a competição que melhor remunera por jogo no Brasil, né? A Série A dá mais dinheiro, mas tem mais jogos também, né? Mas a Copa do Brasil, se tu pegar aí por jogo, se for até a final mesmo, é uma bolada, né? Procurei hoje informações sobre quanto é que os valores assim exatos, né, de cada cota, da premiação, né? A Copa do Brasil ela não tem uma cota de TV, porque a TV não pode pagar sem saber quantos jogos o time vai jogar, né? O Botafogo, sei lá, podia ter sido eliminado na primeira fase, então ele tem um jogo só. O Avaí, mesma coisa, enfim. Então essa cota de TV é disfarçada de premiação. Então cada fase tu vai ganhando, né, um pouquinho mais. E eles dividem em 3 grupos os times. Tentei entender essa divisão, aí lendo num blog do Cássio Zirpoli, ele explicou ali a divisão. Tu tens 3 grupos, né? O grupo 1 é o que recebe mais, são os times que estão no top 15 do ranking da CBF. Inclusive a Chapecoense está nesse grupo. A Chapecoense recebe o dobro do Avaí. Que beleza. Né, na Copa do Brasil, porque ela está nesse grupo do top certo. 15. Aí depois tem um grupo 2. Aí nesse top 15, os clubes que vão entrar lá nas oitavas não contam, né? Então, porque obviamente eles não estão jogando a primeira fase. Aí depois entram os outros clubes da Série A, no grupo 2, que não estão no top 15. Aí entra o Ceará, Atlético Goianiense, acho o Curitiba, agora de cabeça, acho que talvez esteja nesse grupo também. Então são os clubes que não estão no top 15, mas estão na Série A esse ano. Esse é o grupo 2, que recebe um valor ali intermediário. E aí tem o grupo 3, que é a grande massa. É nesse aí que o Avaí está. Que na primeira fase agora, o Avaí é os clubes que não estão no top 15, nem estão na Série A, fora do top 15. O Avaí vai receber, pela primeira fase, ganhando ou perdendo, né, do Ferroviária, 540 mil. Passando para a fase seguinte, já garante 650 mil também, né, só por jogar a próxima fase. E aí, dali em diante, da terceira fase em diante, aí acabou essa história de grupos, né? Na segunda fase ainda tem isso do grupo, quer dizer, o grupo 1 recebe 1.300.000, por exemplo, e o Avaí, que é grupo 3, recebe 650 mil se passar da Ferroviária, né? Aí na terceira fase em diante, acabou, todo mundo recebe igual, não importa se é o Fluminense ou o Motoclube, né? Daí todo mundo recebe 1,5 milhão. E aí vai, até a final, se o Avaí chegar à final, vai receber algo em torno... 54 milhões, né? Se for campeão, 72 milhões. Se não for... Ué, um dinheirinho Irã. Tá perto aí, né? Se não for, fica tá muito 40 lá, né? milhões, mais ou menos. Dá, não tá tão complicado. Mas, Felipe, assim também, né? Uma informação. Tu sabe se os clubes recebem logo após a partida ou recebem ao final, num extrato assim da participação? Pô, daí tu não pegasse. Só no final do campeonato? Tipo assim, jogamos quinta-feira, ganhamos a Ferroviária. Tá aqui, ó, 500 mil. Aí depois passa pro próximo... 500 mil o Avaí já tem, não importa se perca a Ferroviária. Então, mas a Ferroviária, então, perdeu para o Avaí, tá aqui o dinheiro, ou vai receber só no final, por exemplo. Pô, essas informações eu não perguntei. Desculpa, não preparei o participante. Vai até o final do ano, né? A Copa do Brasil. Vai até setembro, tudo. Agora as datas da final. Seria bom receber por agora, né?
Eu sei que o Avaí previu no seu orçamento, né, 2020, 2,6 milhões como na rubrica lá Receitas Copa do Brasil. Isso dá até que fase? Isso seria até a terceira fase. Então prevê chegar até a terceira fase. Não está nada impossível. Não é impossível. Não. É bem realista até. Em 2018 o Avaí chegou até a quarta fase, né? Em 19 chegou até a terceira. Então é realista. Em 17, quando começou esse formato, né, de um jogo só, fora de casa, podendo empatar na primeira fase, 2017 foi o único ano que o Avaí chegou na terceira fase. Ele perdeu na segunda fase, vocês vão lembrar, para o Luverdense, empatamos aqui na ressacada e perdemos nos pênaltis. Mas éramos favoritos, né? Chegar à terceira fase. Mas aí 2018 fomos até a quarta, né? Na terceira eliminamos o Fluminense, fomos até a quarta, perdemos o Goiás. Se o Avaí passar, né, só complementando, ele pega o vencedor do confronto entre Águia Negra e Sampaio Corrêa. E esse jogo, se o Avaí passar, é na ressacada, né? Da segunda fase já está definido. Porque já, né? A segunda fase não tem a vantagem do time que joga fora. O empate leva para os pênaltis, né? Isso, aí vem pênaltis. E o sorteio já foi feito. E Avaí ou Ferroviária, quem passar, joga a segunda fase em casa. Escala o Águia Negra pra gente aí, Eurão. Aí pegou pesado, amigo. Não, o Águia Negra não, mas o Ferroviário, eu sei que tu andasse pesquisando aí sobre o nosso adversário. O que podemos destacar aí da Ferroviária? Enquanto as pessoas normais aí do mundo passaram o final de semana acompanhando o Oscar pré-olímpico, eu assisti o clássico Água Santa, o Netuno de São Paulo e Ferroviária, sábado às 3 horas da tarde. Tá nos trilhos a Ferroviária ou não? Não tá, nem dentro de campo nem fora, né? Parece que tem uma confusão fora também. O time da Ferroviária não assustaria, em tese, né? Eu digo em tese porque a gente tem um Avaí muito irregular, né? E o Avaí fez um bom clássico, eu esperava ontem que fosse melhor do que foi, mas está irregular, então isso preocupa um pouco. O time da Ferroviária tem alguns jogadores conhecidos aqui do Florianópolis, alguns jogadores do WO do ano passado. Tem o Tony Talibã, tá na tem o Felipe Matheus, um meia que eu pensei que ele tinha 22 anos, tem 28 anos. O jovem Safira. Tem o goleiro Saulo, que passou por aqui também. O Enan também, centroavante. O Enan é centroavante, ele jogou as 3 primeiras partidas do Paulista e foi sacado na única vitória da Ferroviária. Ele não jogou, a Ferroviária meteu 5-1, ele não jogou e no último jogo ele não foi nem relacionado. Então não sei se foi opção do Sérgio Soares, né? Ou se foi por deficiência técnica, mas ele não jogou, não sei se volta agora. Sérgio Soares, ex-treinador já da Ferroviária. Não, parece que não. Não, parece que não. A informação saiu hoje que o Sérgio Soares teria sido demitido, mas um repórter de Araraquara... O Giovanni Martinello dizendo que o Miguel Livramento morreu foi de mais manhã. ou menos assim. É por isso que eu digo, cara, que no futebol a verdade não dura 24 horas. Talvez, quando a gente sair aqui do programa, ele já tenha sido demitido de verdade, mas até então um repórter de Araraquara conversou com ele e disse que não, a programação continua normal. Alguém queimou a largada lá. Me parece que o grupo que investe lá anunciou isso, mas não falou com o presidente, houve um ruído, ou seja, o clima, como eu falei, não é bom. Esse grupo é ligado a Casas Bahia, se não me engano, é isso? Não tenho certeza, não sei te dizer. Tá. E agora dentro de campo, eu acho que o Avaí pode se preocupar um pouquinho com... tem um jogador Felipe Ferreira, um atacante, chuta bem. Nome, hein? Bom nome, né? Ele fez 3 gols, tem 4 gols no campeonato, bem que 3 foram num jogo só. Mas ele chuta bem de fora da área, de perna esquerda. Eles costumam marcar pressão, acho que é uma característica até do próprio Sérgio Soares, né? Mas fora isso, tem o Claudinho, meio campo, que costuma dar boas assistências, aparece bem no jogo. A defesa não é forte, tá? A defesa não é forte. O lateral esquerdo é um ponto que o Avaí pode, pelo que eu vi no sábado, pode aproveitar. É o Bruno Recife, o lateral esquerdo, já rodado, tem 37 anos. Ele já não é um primor de técnica e ainda a vitalidade já não tem mais, né? O Avaí pode aproveitar. Da dupla de zaga tem um zagueiro bem atabalhoado, Carlão, bastante. O outro zagueiro que me pareceu um pouco melhor saiu com a suspeita de fratura na face. Não sei qual é a condição dele, se vai jogar. Então, assim, como eu falei, não é um time que chega a assustar, nem de longe, mas com a condição que o Avaí tem hoje, essa irregularidade. Quando eu vi o jogo sábado, eu pensei, tranquilo, o Avaí vai lá, vai jogar, no mínimo empata. Hoje eu já não estou tão certo disso. Eles têm uma vitória em 5 jogos. Mais por um problema do Avaí de se encontrar do que a própria potência da Ferroviária. Eles têm 5 jogos no Paulista, uma vitória, e uma vitória, aquela vitória, sabe, fora do
de qualquer normalidade. Foi um jogo contra o Oeste, né? Uhum. E foi um jogo que atrasou 30 minutos por causa da chuva, então o gramado estava impraticável em Barueri. E o Oeste não empatou, que é um milagre. Se empatasse teria sido um jogo muito de gol, porque foi 5-1 para a Ferroviária. E fora isso, perdeu para o São Paulo, empatou com o Mirassol, perdeu agora para o Água Santa, que não tinha vencido ninguém. E assim, vendo... acompanhando o site, notícias de Araraquara, da Ferroviária, parece que eles estão mais preocupados em não ser rebaixados no Paulista. Eles são lanterna do grupo e caem daí, né? Cai os dois últimos do geral, né? Eles estão à frente hoje do Ituano, eles têm 4 pontos. Eles estão à frente do Ituano, que tem 3, e do Botafogo do Ribeirão Preto, que tem 1 e jogava hoje. Então acho que eles estão mais preocupados com isso e se puderem conseguir uma vaga na Série D, do que propriamente com a Copa do Brasil. É claro que eles vão tentar ganhar, vão jogar em casa. Mas assim, até se a gente for ver pelo valor dos ingressos, eu não sei se é para atrair público ou pela importância que eles dão ao jogo, a Ferroviária joga quinta com o Avaí e joga domingo com o Santos. Os dois no seu estado. Uhum. Os ingressos para o jogo contra o Santos são o dobro. O valor deles, todos eles o dobro. Inclusive no jogo contra o Avaí tem um setor que vai ser até fechado, não vai ser aberto ao público. É à tarde também, né? Talvez por isso, mas... talvez de ingressos a R$15 a meia, tá um valor bem pra popular. Atrair público, ou porque eles não estão dando muita importância ao jogo, enfim. O estádio lá é bom, assim, né? Fizeram bom. Anos, o Palmeiras joga muito lá. Contra... Palmeiras e São Paulo foi lá o jogo, né? A Ferroviária, só complementando aí a informação do Heron, né? É o lanterna do grupo D do Campeonato Paulista, com 4 pontos em 5 jogos. O líder do grupo é o Guarani com 8. O Corinthians tem 7. O Corinthians está nesse grupo. Uhum. E o Bragantino, né, o RB Bragantino, o Red Bull Bragantino tem 5. Mas é aquele campeonato onde tu não joga contra o teu grupo, né? Tu joga sempre contra as equipes dos outros grupos. Formulismo. E aí, Felipe, como é que é a nossa expectativa para quinta-feira lá em Araraquara? Eu não tinha tanta informação sobre a Ferroviária, né? Como era Agora que tivesse um show aí. Me preparei, né, amigo? Sim. Estreia, né, Heron? Estreia. Responsabilidade. Pela qualidade do que o Avaí tem no elenco, acho que é o favorito. É sempre difícil enfrentar o time de São Paulo, que é um campeonato que tem o estadual que mais tem grana, né? Então os times do interior costumam ter um investimento bom. Mas acho que o Avaí tem condições de, ainda mais tendo essa vantagem de empate, né? Acho que é o favorito para passar para a próxima fase. Fica essa incógnita de qual vai ser o time e a formação, né? Acho que vai continuar com 3 zagueiros, volta, o Zé Marcos volta? Volta. É porque a suspensão era só no estadual, né? Então, mas não tá pisado nada, né? Porque não. Essas informações eu não acompanho muito. No programa eu falei que o cara ia fazer gol, não, esse tá pisado. Não, então aquele outro, não, esse também. Não, era a suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Ele deve voltar à formação que vinha. Acho que com o Zé Marcos ali e tal. E eu até acho que a saída com 3 zagueiros, com o Capa no defesa, no domingo, foi para não mexer muito na estrutura do que ele pretende para quinta-feira, né? Uhum. Ao longo da semana ele tinha falado, né, ele, o Inácio, de que não costuma pensar em 2 jogos, pensa sempre no próximo, senão tu perde 2, mas a gente já... Depois ele foi pisando no seu próprio calo ali, porque ele foi contando que ele estava assim e corretamente pensando no jogo da Copa do Brasil. Eu acho que no meio, assim, sinceramente, acho que o Wesley é o maior candidato a perder essa posição, jogar ali com Pedro, Castro e Bruno. Na frente... não falamos sobre o Vinícius Jaú, né? Eu até comentei... O pessoal pegou um pouco no meu pé, porque primeiro jogo já está criticando, mas não é uma crítica ao jogador em si, né? Essa questão de botar um canhoto na direita, não é para qualquer um, né? Eu pego um pouco no pé porque é o seguinte, deu certo com o Robin, com outros jogadores também, mas é porque é o seguinte, além dos caras serem tecnicamente bons, é por isso que eu falar, dá certo com o Robin não quer dizer que vai dar certo com o Maurinho, como o Avaí já fez, com o Caio Paulista, agora com o Vinícius Jaú, que foi um jogo só, pode ser que melhore, mas sei lá, o Robin, vamos pegar assim, né? Além de o cara ser tecnicamente, né, um dos melhores jogadores do mundo, ele tinha um QI pro futebol acima, né? O que ele fazia? Ele cortava pro meio, batia, abria no lateral, né? O que os nossos aqui fazem, cara? Eles pegam, sei lá, o cara é canhoto, ele pega a bola e vai pro fundo. Aí ele não tem o pé direito pra cruzar. Não, ontem ele tentou dar um cruzamento e saiu medonho, né? Saiu assim, fraquinho, ele conseguiu um escanteio, mas... E tinha mais uma questão ali, né? No esquema tático ali, o cara aberto era ele, não tinha um lateral pra passar. Aí acho que o esquema prejudicou ele um pouco também, né? Porque quando tu bota um cara com o pé invertido, pé trocado, né? Em tese de um Lourenço, né? De um Lourenço, né? Tá, também não... Quase peguei, vice. Não contribui, né? Assim, sim. Não contribui muito. Mas
Quanto bota é com essa coisa, o cara vai ter alguém passando toda hora, né? No outro lado, se tivesse o capa de E também o Criciúma, uma hora, tinha vários momentos do jogo que tava com uma linha de 5, uma de 4 e alguém lá na frente, que encaixotou ele naquele canto direito lá, ele não conseguiu sair de jeito nenhum, né? Parecia o Denilson na Copa 2002, tinha 3, 4 galera. caras em cima. Agora, pelo jogo de domingo, deu pra ver alguns indícios. Arnaldo, Bruno Silva e Rildo vão jogar. Sim. Na Agora quinta-feira. coisa é a seguinte, que eu não achei ele mau jogador, assim, acho que ele é meio fortinho, assim, ele tem habilidade, talvez só arrumar esse lado, de repente joga pela esquerda lá, bota ele lá pela esquerda, acho que pode contribuir mais. Heron, como é que vamos lá? Pelo visto, né, o Arnaldo, o Bruno Silva e o Rildo. Eu acho que ele volta à escalação do clássico, né, e deu certo enfim... A gente gostou do que viu, eu acho que não tem por que ele não fazer isso, até porque, como tu falou, ele poupou jogadores para isso, seria incoerente. Ele acenou com a possibilidade de levar o Gaston, que não se tiver pronto para 15, 20 minutos, ele disse. Ele disse, quem sabe 15, 20 minutos, talvez a gente seja surpreendido, não sair jogando, óbvio, mas... Você sabe se ele já estava jogando? Para isso, já começou... ele tem que sair no bid até quarta-feira. Mas ele já está em atividade, não sei se tava. Começou o Uruguaio lá, Não, ele estava em atividade, mas enfim, precisa de algum tempo para ritmo de jogo, mas ao que tudo indica, até o Inácio falou, 15, 20 minutos ele está dentro. As coisas engraçadas, porque às vezes tem jogador que está em atividade, chega aqui, não, mas ele precisa ainda, mas sempre precisa, quando chega uma vez, os caras nunca estão prontos ali. O cara chega, entra, mas o Vinícius já ontem, eu vi alguém dizer, não, mas ele não está, mas ele estava jogando lá. Ou ao menos está no meio da temporada portuguesa, né? Ele não jogava muito, na verdade, né? Ele era mais reserva. Mas é que lá também assim, ele era do Benfica B, né? E lá esses clubes B aí, do Benfica, do Porto, do Braga e do Guimarães, eles usam mais para rodar os jogadores. Eles não chegam a competir. Mesmo que se eles ganharem não acontece nada, eles não podem subir para a primeira, né? Ele joga a segunda lá ou a terceira? A segunda divisão. A segunda divisão. E eles têm a tal da Liga de Desenvolvimento, né? Que é uma liga isso, até... Sub-23, né? Sub-23. Na Inglaterra. Parecido com um aspirante nosso aqui. Isso, então ele não vinha jogando muito, assim, mas de qualquer forma tá no meio da temporada, né? Pois é. E quando chega aqui, nunca ninguém tá pronto para Havaí, o negócio... Pois é. É um dos mistérios do mundo ainda. Mas eu acho isso, acho que vamos com um time que vinha jogando antes desse jogo contra o Criciúma. E eu te falei, eu concordo contigo, acho que o Havaí ainda é favorito, apesar de tudo. Acho que no mínimo um empate a gente arranca. Eu até apostaria num 2-1 assim, meio matreiro. O jogo vai estar afeição para o Inácio, porque a responsabilidade de vencer o jogo é toda da Ferroviária. Um 0-0 o Havaí sai de lá classificado. Não acho que ele vai fazer isso, mas os times do Inácio têm essa característica de esperar um pouco e sair um pouco pro jogo, né, com o adversário tendo a bola. Agora ele já vai ter os externos aí, extremos, né, rápidos que ele tanto pedia, né, o Vinícius já pode jogar, é um deles. Enfim, o Rildo já vai estar aí 70%, 80% já pronto para jogar e o Jonathan na frente. Não sei se ele vai manter exatamente a escalação do clássico, né? Porque no clássico o Valdívia jogou aberto pelo lado direito, jogou na segunda linha de 4 ali o Arnaldo, o Bruno, Pedro Castro e o Capa. Na frente Valdívia, o Jonathan e o Rildo. Não sei se ele mostrou de melhor até agora, né? Que a gente viu. Foi o melhor talvez ele momento. Faça um retrospecto e, mas peraí. Talvez não seja essa escalação ideal eu acho, mas é o que deu resultado, não sei. Eu gostei do Valdívia ontem como meia no primeiro tempo. Assim, ele apareceu bastante pro jogo, tentou jogar, né, não saiu muito. Talvez uma formação com eles mais centralizado e Rildo e Jonathan fazer uma dupla de ataque, por exemplo. Pois era uma. Mas ele e no domingo até teve uma coisa interessante que é a marcação individual. Tempo que eu não via isso. O Roberto Cavalo botou um volante ali, camisa 5 do Criciúma, colado no Valdívia ali o tempo inteiro. Ele tá sempre à frente do seu tempo. Ele estava ali... Revoluciona o futebol. Sempre com a calça jeans, a camisa polo para dentro da calça. A memória afetiva do Cavalo é o melhor possível, né? O cara é campeão da Série C. Pô. E depois, nas duas passagens posteriores, né? Ele foi bem, pô. Ele foi bem aqui. Em 2001 ele foi até o quadrangular final da Série B, não subiu, mas brigou pelo acesso ali. Na época subia só 2, né? Aí ficou em terceiro, quarto, não sei, no quadrangular. Acho que pelo saldo de gols ele ficou em terceiro, né? Terceiro, o Caxias foi Caxias, né? E 2004 também chegou até a mesma coisa, né? Foi até o quadrangular, aí ele pegou o time no meio do campeonato, lembra? Sim. Era o Márcio Araújo? 2004 era o Márcio Araújo? Não, o Márcio é 2005. Era o Paquetá? Pode ser. Marcos Paquetá, agora não vou lembrar de cabeça.
Mas pegou ali mais do meio pro final do campeonato e meio aos trancos e barrancos, mas chegou na final, né? E Chegou. naquele jogo Fortaleza fatídico não subiu, mas... Então, Bob Ross mora aqui no coração. Não, claro, eu concordo, a memória afetiva é a melhor possível, embora eu acho que o timing dele já... Não, claro. Ele tá se tornando meio um Ramírez, não tá? Ele fica gritando ali na beira do campo sim. e vamos, só faltou o Cone agora. Uma coisa que eu acho fantástica dele, aquela história que eu não lembrava disso, né? Mas eu li no Memória Havaiana, aliás, muito bom site, é que eu lembrava que ele tinha jogado só a final, mas não lembrava desse detalhe, que ele jogou 3 minutos e não tocou na bola, né? Tipo, ele foi campeão catarinense pro Avaí, jogando 3 minutos e sem tocar na bola. Ele entrou com 97. Um prêmio, um reconhecimento, né? Pelo serviços prestados. Sim. Estava encerrando a carreira, né? Isso, mas dizem que ele foi importante durante a campanha como um dos líderes, né? Ele teve pisado a maior parte do tempo, né? Mas inclusive financeiramente, o pessoal diz que pagou, ele pagou almoço e tal, ele grande personagem, eu gosto do Bob Ross. Gosto dele. Vida longa ao Bob Ross. Vamos ver o Rodrigo Buch aqui, tá dizendo que na Copa do Brasil jogou a fase, passou, já recebe no dia seguinte. Ele diz aqui, até tem que avisar os credores do co-irmão, que caiu na conta. Então já na quinta-feira passada eles já fizeram a festa lá. Como é que é aquele procedimento jurídico lá que cai na conta e bloqueia o... Bacenjude, pode ser? Sei lá. Não... Tu que é do judiciário? Não, mas eu sou da área de TI, né? Eu não sou da acabou o jogo lá em Novo Horizonte, a gente tá na porta lá do estádio lá. Pegando as mãos aí. Quem mais aqui é o Daniel Noronha, de Curitiba. Tá difícil torcer pro Avaí, sofrimento. Verdade, Daniel. Calma, o Adi Júnior entrou aqui. Melhorar. Beijo, Adi. Deixa eu ver quem tá aqui. O Alexandre Fortecamp aqui. Se o alemão é jogador profissional, o Xavier é um astronauta. Estamos no mesmo patamar. O alemão ele veio pro Sub-23, na verdade, né? Ele veio do Fluminense de Joinville, que foi o melhor clube de Joinville na Copa Santa Catarina, diga-se de passagem. Do Itaú. Fluminense do Itaú, que é um bairro lá de Joinville. Não, Fluminense, o Itaú é um bairro, né? Eu acho que ele veio, foi meio que na falta de alguém, ele subiu na falta de um reserva pro Jonas, ele subiu pro time de cima. Mas agora já temos, né, gente agora ali, vamos obrigado, voltar obrigado. Vai lá, joga o aspirante aí, beleza. Não, ontem além do gol, assim, no jogo contra o Brusque, cara, ele apanhou da bola. Apanhou. Foi um horror, então, olha, tá ruim. O Beno depois lembrou que ele jogou no Criciúma já. Ele fez uma partida como profissional no Criciúma, lá no Campeonato Catarinense, do ano passado. Depois deu essa rodada aí, jogou no Juventus, no Fluminense e acabou aqui no Avaí. Estavam falando na rádio que ele é catarinense, lá do Oeste, mas não peguei qual a cidade. O Ademir Aze Júnior aqui diz ele: Frigério, Leonan, Ayrton, Betão, Zé Marcos, Bruno Silva, Pedro Castro, Valdívia, Rildo e Jonathan. Esse aqui ele acha que será o time aqui para quarta-feira. É o time do clássico, com a diferença que entra o Leonan na esquerda no lugar do Capa. Ou não, porque não estou vendo aí. O Leonan na direita aí, é isso? Pois é. Leonan é lateral esquerdo, acho pouco provável. 3 zagueiros, aí mas Betão, Arnaldo, Zé Marcos, Bruno Silva, tá Pedro fora? Castro. Eu acho que ele esqueceu o Arnaldo, mas que até porque tem 10 só aqui. Então tá. É. O Inácio treinou com 10 jogadores também, né? Então pode ser que adote. Quem mais está aqui? O pessoal está lembrando aqui dos atacantes, quem que o Avaí contratou. O Avaí contratou bastante gente também. Kelvin né? chegou agora Sim, também. o Kelvin, que nem está... O Avaí já contratou mais gente do que ano passado no estadual. Acho que são 12, já, se não me engano, contando com o alemão que veio para o Sub-23. Mas teve mais 20 para o Sub-23 também. Ano passado foram 11 durante o estadual todo. Não, contratou bastante. Bom, de fato, o ano de 2019 deixou o Avaí sem opções, se não reformular completamente o seu elenco, né? Encerramos aqui, deixa eu ver, 1h03 já de programa. Vamos encerrando aqui mais um Troféu Debate. Temos a Ferroviária na quinta-feira, o Joinville, né, no domingo, também, né, pelo campeonato estadual, mas, obviamente, todas as atenções aí voltadas para o jogo da quinta-feira. Heron, palpite para quinta. Eu vou repetir o palpite que eu dei há pouco, acho que 2-1 para o Avaí. Vou cravar um gol do Zé Marcos um gol do Jonathan. Acho que o Avaí sai com a classificação, independente da vitória não, mas acredito ainda que o Avaí vença assim, 2-1, não vai ser fácil, meio sofrido, mas acredito que sim. Já quer dar o palpite em Águia Negra e Sampaio Corrêa? Ou pode preferir dar uma 0-0, aquele jogo, muita chuva e o Sampaio Corrêa classifica. O jogo é em Águia Negra.
Modorrento. O jogo é lá em Águia Negra. Em Águia Negra. De onde que é Águia Negra? Assim, o Do estado é Mato Grosso do Sul. Não, Mato Mato Grosso Grosso do Sul. Agora, a cidade. A cidade não saberia. Já vou pegar a informação. Felipe, palpite para quinta-feira. Pô, o Heron roubou meu placar. Acho que 2x1 era um bom placar. A Vibe 2x0. Nós entramos num acordo, ficamos 2-2. Sai um golzinho da Ferroviária aos 23 segundo tempo, dá aquele apavoro. No final, 2x1, que sempre é sofrido o Avaí. Antes dos finalmente, queria destacar, a gente não falou, mas no sábado à tarde o Avaí Kinderman estreou vencendo e bem no Brasileiro Feminino, fez 7x0 no Vitória, o popular Vitória da Bahia, né? Jogando lá em Caçador. Eu assisti um pedaço do jogo, estava vendo com a minha filha lá em casa um pedacinho do jogo. E eu estava assistindo Água Santa e Ferroviária. Ferroviária. A equipe se dividiu. Então, cada um, né? Se fosse para informação ferroviária, eu dou Avaí Kinderman. Um jogo bastante tranquilo, como o placar indica, né? Eu vi desde o 3x0 até o 6x0, né? Não vi o jogo todo. Mas jogo bem tranquilo. Parece que o Vitória joga com uma base, um time meio de base, assim, do Sub-17 também. Mas eu gostei do toque de bola do time do Avaí Kinderman. O gramado do lado do Caçador não é assim, né? Aquele tapete, mas as meninas tocando muito bem a bola, assim, bastante jogada de lateral, linha de fundo. Começou bem aí o time havaiano caçadorense. 7x0, uma boa estreia. Só aproveitando a tua informação, eu quero dizer que felizmente o Avaí não vai enfrentar o time feminino da Ferroviária, né? Porque é o atual campeão brasileiro e é o líder do ranking da CBF. Que eliminou o Avaí no ano passado. Eliminou na semifinal no ano passado. Ele estreou ganhando de 4x0 também, agora no final de semana. Inclusive o site da Ferroviária dá muito destaque, é o grande produto deles. Né? E felizmente a gente vai jogar contra o masculino que parece não ser tão forte quanto o feminino. Inclusive elas foram vice-campeãs da Libertadores, eu acho. Perderam pro Corinthians, vice da Libertadores e o brasileiro ganhado do Corinthians. E o ranking da CBF essa semana elas estão liderando o ranking da CBF. Rapaz, o Esporte Clube Águia Negra. Manda. Olha que o Brasil é lindo, né? É do Mato Grosso do Sul, da cidade de Rio Brilhante. E o estádio lá é o Ninho da Águia. Bonito. O gentílico de quem nasce em Rio Brilhante é Rio Brilhantense, talvez? Pô, aí eu vou ter que clicar no Wikipedia. Não, mas fica pro próximo programa, a gente volta com essa informação. O Águia Negra vai ganhar, vai passar e vai ser o adversário do Avaí. Nós vamos descobrir isso aí na... E aí vamos ter um especial só sobre o Águia Negra. Só sobre o Águia Negra. Rafael, mais uma informação sobre o feminino. O Avaí Kinderman volta a jogar agora na quinta-feira, mesmo dia que o Avaí masculino joga, também joga o feminino, às 8h30 contra o Corinthians. E depois, no domingo, tem o Grêmio. Lá em Corinthians? Lá em Corinthians. E depois, domingo, contra o Grêmio em Caçador. Ainda não tem nenhum jogo, só foi desmembrado as primeiras 5 rodadas. Nenhum jogo programado para ressacada ainda. Por enquanto, só lá em Caçador. Então, quinta-feira, Corinthians, 8h30. E domingo, às 3 horas, o Grêmio lá em Caçador. Sucesso para as meninas aí que estão fazendo bonito, como de costume, né? Pois é, feito aí. Semifinalista. Sim. Então é isso. Encerrando mais um Troféu Debate. Para falar aí falamos um pouco do jogo contra o Criciúma, também do que esperar na próxima quinta-feira, jogo da Copa do Brasil. Voltamos na próxima segunda, se tudo der certo, para repercutir aí uma bela classificação e uma vitória contra o Joinville aí de Lambuja, para a gente ter 2 coisas para comemorar. Erondino, obrigado pela presença, a casa é tua, tá automaticamente convidado aí para permanecer com a gente. Prazer sempre, e embora não consiga atingir o nível que vocês estão aí, mas é um grande prazer estar aqui conversando com os amigos. Obrigado, Felipe. Até semana que vem. Queres fazer dessa tua saudação final? Tem mais um recadinho, uma sessão abraço? Não, mandar um abraço aí para todo mundo acompanhar a gente aí. Mais uma vez poder estar aqui falando sobre o Avaí, sobre futebol, é sempre nossa diversão semanal, né? E é isso aí, acreditar que essa semana o Avaí vai conseguir 2 vitórias, vai deslanchar um pouquinho aí, e o trabalho do Augusto Inácio vai começar a aparecer. Então é isso. Obrigado a quem compareceu com a gente aí até o final. Pessoal, acesse o itscoworking.com.br ou então liga no 33750040 para saber um pouco mais sobre a melhor casa de trabalho compartilhado da Grande Florianópolis, o It's Coworking aqui no Cobrasol. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente. Voltamos na próxima segunda-feira para mais um Troféu Debate. Valeu!